Olá, que Deus abençoe a tua vida neste dia abençoado que o Senhor nos preparou, nessa data especial, não é verdade? Sexta-feira Santa. Oh, louvado seja Deus, que um dia Jesus Cristo, Filho de Deus, pisou sobre essa terra e foi até a cruz por mim e por você. Louvado seja Deus, porque se Cristo não tivesse ido à cruz por nós, ninguém se salvaria. Absolutamente ninguém se salvaria. Mas graças a Deus que o Filho de Deus veio ao mundo e entregou a sua vida por mim e por você. Eu quero ministrar uma palavra nesse assunto que está em Números capítulo 21, do verso 4 em diante, e diz-nos assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água. A nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: Pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Aleluia. Então, aqui, o povo pecou contra Deus. O povo pecou contra Deus e contra o líder, contra Moisés. O povo se queixou de Deus, o povo se queixou de Moisés. Deus então mandou serpentes venenosas. E as serpentes mordiam as pessoas e muita gente de Israel morreu. Então o povo foi até Moisés e disse: Olha, nós pecamos contra Deus, falamos mal contra Deus, falamos mal de você. Fala a Deus, intercede por nós, para que Deus tire as serpentes. Quando Moisés ora pelo povo, então Deus deu uma orientação para Moisés. Moisés, faz uma serpente, coloca ela numa haste, coloca ela num poste, e toda pessoa que for mordido por alguma serpente e olhar para aquela serpente no poste, na haste, essa pessoa não vai morrer, esta pessoa vai viver. E Jesus falou algo muito interessante, citando esse texto aqui. Lembra que no texto de ontem eu falei a respeito de João 3, no diálogo ali de Jesus e Nicodemos? Jesus dialogou com Nicodemos a respeito do novo nascimento. Nesse mesmo capítulo de João, um pouquinho para frente, onde nós paramos no verso 10, aonde Jesus respondeu para ele: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Na sequência ali, Jesus diz algo muito interessante. No verso 14, diz-nos assim, citando esse texto que nós acabamos de ler de Números 21, das serpentes que mordiam as pessoas, e que Moisés então fez a serpente de bronze e colocou numa haste. E todas as pessoas que eram picadas pelas serpentes venenosas e olhavam para aquela serpente, viviam, ela não morria. Jesus então fala algo muito interessante no verso 14 de João 3. Veja só, Jesus disse: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E o 16 é bem conhecido disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus estava conversando com Nicodemos e disse: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente lá no deserto, e quando as pessoas eram picadas pelas cobras, pelas serpentes venenosas, e olhavam para aquela serpente no poste, as pessoas permaneciam vivas, não morriam. E Jesus citou esse exemplo: assim como ele levantou a serpente lá, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Você sabe, Cristo foi para a cruz. Importa que o Filho do Homem seja levantado para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus se ofereceu para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue puro, inocente. Aleluia! Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Estamos falando de eternidade. Vida eterna. Existe a morte eterna, mas nós estamos falando aqui de vida eterna. E essa vida eterna só se recebe em Cristo. Lembre-se, quando o povo olhava para a serpente de bronze, ao ser picado pela uma serpente venenosa, quando olhava para a serpente, essa pessoa não morria, ela permanecia viva. E Jesus citou esse exemplo, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas qual o objetivo disso? Ele foi bem claro: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, as pessoas precisam olhar para Cristo. As pessoas precisam olhar para Cristo. As pessoas, elas foram picadas. Elas foram picadas por um veneno. E esse veneno é o pecado. Como eu citei já no vídeo passado, as pessoas nascem separadas de Deus. Elas foram picadas pelo veneno do pecado. E elas só conseguem vida ao olhar para Jesus, ao olhar para a obra de Cristo no Calvário, para crer naquilo que Cristo fez. Aleluia! Aleluia! Jesus foi bem claro: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou melhor, isso está no verso 16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 15 diz: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então esse é o propósito de Deus, que as pessoas tenham vida eterna. Quando a pessoa recebe Cristo, ela recebe dentro de si a vida de Deus. Ela recebe a própria natureza de Deus. Oh, aleluia, que maravilha, que maravilha. Então hoje, sexta-feira santa, lembramos que Jesus foi pendurado na cruz, que Jesus derramou seu sangue em favor da humanidade. Mas as pessoas precisam crer nele. As pessoas precisam assumir a sua posição nele. Embora Cristo tenha derramado o sangue por toda a humanidade, infelizmente muitos não creem, muitos não acreditam e por isso não desfrutam de vida eterna. Por quê? Porque não creem. Está bem claro, vou repetir mais uma vez: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então precisa olhar para Cristo. Se as pessoas lá no passado que eram picadas pelas cobras venenosas, se não olhassem para aquela serpente no poste, com certeza elas morreriam.
mas se olhassem, viveriam. Quantas são as pessoas que não têm olhado para Cristo? Cristo já morreu há quase 2000 anos atrás na cruz. Lógico que ele está vivo, ele ressuscitou. Mas quantos têm se beneficiado da obra de Cristo no Calvário? Muita gente não dá importância, não está nem aí. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então creia e receba a vida eterna. E a vida eterna, queridos, a vida abundante que Jesus veio trazer, ela é muito ampla. Diz respeito à salvação, à saúde, à paz, à provisão. Ela é completa. Oh, aleluia. Quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esta pessoa que está assistindo o Bênção Diária de hoje. Manifesta da tua glória, manifesta do teu poder, manifesta da tua bênção, Pai. Em nome de Jesus. Tu sabes o que cada pessoa precisa. Se essa pessoa não tem olhado para Cristo, que passe a olhar, Senhor, para a obra de Cristo no Calvário, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro a bênção sobre esta vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Tome posse da tua bênção, em nome de Jesus. E até amanhã com mais uma bênção diária. Até lá, um forte abraço.